Só mais um minuto, tá, gente? Tô militando aqui. Bom, boa noite, então, a todos. A partir de agora, a aula está sendo gravada e depois eu vou fazer a publicação dela lá no Siga. Então, para vocês, né, que estão assistindo, se depois vocês quiserem assistir novamente, fica à vontade. Então, a gravação vai estar lá. E para quem não participar hoje aqui, né, nesse momento, tem oportunidade de assistir depois, né? Então, é isso. Tudo bem, então, gente? Vamos lá? Nós vamos, na aula de hoje, dar prosseguimento ao mesmo assunto da aula passada. Eu não sei se vocês estão lembrados, né, do assunto, mas nós estávamos falando, né, do processo de cotagem, né, e da simbologia, né, usada nos processos de cotagem. Tá? Então, gente, essa aula ela não foi dada para a turma de ontem, né, para a turma de segunda-feira, em virtude do feriado. E no caso de vocês, a gente vai estar fechando hoje. Eu acredito até que essa aula de hoje vai ser mais rápida. Nós vamos aí tentar fazer ela dentro do aproximadamente 50 minutos. E outro recado que eu queria dar para vocês é o seguinte: eu estou preparando o gabarito da avaliação que foi aplicada, né, a avaliação da segunda etapa. Eu vou ver se eu publico esse gabarito até amanhã para vocês, porque eu estou aproveitando para fazer uns comentários também no gabarito, e aí eu vou tentar publicar aí até amanhã para vocês fazerem lá as conferências, né? A nota do caderno de exercício já foi publicada e a nota da avaliação também. Está faltando só o gabarito, que eu estou querendo ver se eu, né, da forma que eu falei aí, para ver se eu entrego até amanhã. Tá certo? Outra coisa que eu queria avisar é o seguinte, que depois que eu terminar essa aula de hoje, eu vou entregar para vocês um outro caderno de exercício, né, referente ao assunto que nós já trabalhamos com ele, né, os assuntos da aula anterior, da aula passada, referente também à aula de hoje e também referente à aula de semana que vem, né, que a gente ainda vai trabalhar mais um tema, né, na aula que vem. Mas aí eu vou colocar isso tudo dentro de um caderno de exercício e vou estar encaminhando para vocês. Então, se você já achar que tem condição de começar a fazer, você já pode fazer, tá? E aí, a semana que vem, então, a gente vai estar encerrando a outra parte, né, que eu estou ainda planejando. E aí, tudo isso, né, vai fazer parte, então, desse caderno de exercício da terceira etapa. E aí, eu vou estar enviando para vocês, né, por e-mail, né, através de uma mensagem, e vou também publicar lá no nosso portal e deixar o link também no Siga, para que vocês possam acessar esse caderno de exercício. Tá bom, gente? Então, nós vamos estar distribuindo aí mais alguns pontos, né? E lembrando a vocês também que a nossa avaliação da terceira etapa está chegando. Então, a gente vai, né, assim, acredito eu, né, depois que passar a semana que vem, a gente já vai estar aplicando essa avaliação. E eu vou depois enviar para vocês direitinho a data, então vocês já podem ir estudando, né? Assistam também as videoaulas que estão lá disponíveis, né? As videoaulas referentes a essa matéria nossa, né? Nós falamos aí, né, dos elementos do desenho, na aula retrasada. Na aula passada nós falamos das cotas e símbolos, e a aula de hoje finaliza essa parte da aula 8, né, sobre cotas e símbolos. A gente encerra hoje, conforme eu já falei. E aí a aula que vem também, o próximo assunto, tudo isso vai fazer parte da prova também. Então, espero que vocês estejam realmente estudando, né, se preparando para esse momento aí, tanto para a realização do caderno de exercício, que eu vou estar liberando, como também da próxima prova aí, que já está praticamente agendada aí. Eu acredito que a gente deve fazer ela em meados de novembro, tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre esses recados? Tudo bem? Roberto, Rayane aí, Samuel, tudo bem? Pode seguir em frente? Oi. Eu estou querendo saber quando que essa etapa acaba.
Então, A terceira, né? ela vai ser agora, na semana que vem, O né? quê? Vai acabar agora já? Porque ela já começou. Ela já começou no dia, se não me engano, dia 17 de outubro. Ô, Roberto, é o seguinte, os nossos bimestres agora, eles têm mais um mês, mais ou menos, né? É bem curto. Não tem mais aquele bimestre. A gente chama de bimestre porque são 2 meses, não são? Mas a gente não tem bimestre, a gente tem um mês de aula. Então as etapas são muito curtas. Então a gente vai estar encerrando já agora, em novembro, né? Em meados de novembro. E aí depois vem o finalzinho lá em dezembro, né? Para a gente estar finalizando aí essa etapa aí. Tá certo? Tá certo. Eu vou mandar depois a data para vocês direitinho, mas se não me engano é semana que vem. Lá no blog tem também, lá no portal, lá tem as datas. Se você clicar lá em etapa 3, lá aparecem as datas. Tá certo? Mas eu vou estar mandando para vocês. Eu vi um negócio sobre um feriado, uma folga, sei lá, do dia 19 a 25. Você viu isso também? Pois é, mas esse feriado, se ele vier mesmo, ele vai ser para a parte síncrona, né? Aham. Mas vocês podem continuar fazendo, porque a aula assíncrona, ela é toda aberta. Você vai se programando aí, vai fazendo as atividades. Porque na realidade não é aquela paralisação, né? Tipo assim, parou tudo, né? Não é. Mas a paralisação é só mesmo um. Mas é paralisação por causa de quê? Não, mas eu acho que é porque os alunos, né? Assim, os outros Cefetes também, existe muita solicitação devido ao volume de atividade, às vezes alguma dificuldade dos alunos. Então, normalmente os alunos conversam, né? E pedem. Eu acredito que eles entraram num acordo para dar essa semana aí de alívio, né? Como se fosse tá vendo, Roberto? Tem muito sufoco, né? Às vezes. Entendi. Deve ser por isso, né? Mas aí a escola vai estar orientando vocês. Eu acredito que deve sair alguma orientação oficial aí, né? Beleza. Tá bom? Vamos lá, gente. Tá perguntando aí na tela, Roberto, já que você está aí, né, de olho aí, olha, dá uma olhadinha lá, ó. Onde foi que nós paramos, né? Nós estamos aí com essa ementa que está aí, ó, os itens que nós estávamos trabalhando na aula passada. A gente estava falando sobre o processo de cotagem e nós paramos no slide 32. Não sei se vocês lembram dele, né? Aí nós vamos continuar a partir dele, né? Então, eu vou estar passando aqui os slides e vou estar comentando com vocês. A aula de hoje, gente, ela é muito assim, em função de exemplos, né, que eu vou dar para vocês, né? Então, aí nós temos o primeiro exemplo aí, deixa eu ver aqui. Observa lá, cotagem como fácil de referência. Eu até já havia comentado com vocês, na aula anterior, já tinha mostrado um exemplo parecido com esse aí, né? Então, nós temos lá a cotagem em paralelo, não é isso? E a cotagem aditiva. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que essas duas formas de fazer a cotagem, elas são, digamos assim, adotadas, né? E elas estão de acordo com a norma, né? Então, você vai olhar, por exemplo, à esquerda, essa cotagem que foi feita à esquerda aí, que é chamada de paralelo, você percebe aí que o valor das cotas, ele é cumulativo. Concorda comigo? Olha só. Você tem lá o 47, que é uma cota total, né, do objeto, né, da peça como um todo, e você tem a cota de 35, que ela está embutida dentro da 47, e a cota 19 também. Porém, se você observar direitinho, a face de referência, né, é a face tomada como referência para você fazer o lançamento das cotas, é da direita para a esquerda. Ou seja, todas as cotas, né, presta atenção, todas as cotas, a 19, a 35 e a 47, começa da direita para a esquerda. Então, qual que é a face de referência? É essa face do objeto que está à direita aí, ó. É como se fosse a ponta, né, da peça. Se isso aí fosse um eixo, né, seria a ponta do eixo. Então, esse é o primeiro raciocínio. Então, quando você tiver uma peça, por exemplo, comprida, e ela tiver vários escalonamentos, você pode aplicar esse modelo de cotagem aí, ele é acertado, você pode fazer. O outro modelo que está, né, a outra forma de cotar,
que está à direita é também chamada face de referência. Então, mas aí você vai considerar uma face zero, como se fosse a origem, né? E vai distribuindo as cotas a partir dela. Então, você coloca 0 inicial, né? Depois 19, logo em seguida você já coloca o 35, é cumulativo também, né? Olha lá, 0, 19, 35 e o 47. Só que aí você vai ter os valores de forma independente, né? E você não usa a linha de chamada, né? E nem a linha de cota do jeito que foi feito na contagem à esquerda. Quer dizer, aí já é outro procedimento. Então, esse é um processo, como eu disse, todos dois são comuns, né? O mais usado é o da esquerda, mas esse que está à direita também aí, você pode aplicá-lo, tá bom? No slide número 4, eu lembro que eu já mostrei esse daí para vocês. É uma cotagem também com face de referência, né? Na aula passada, eu acredito que esse mesmo desenho que está aí foi mostrado. Mas a diferença que nós temos aí agora é porque essa peça aí, ela tem alguns detalhes a mais. Quer dizer, você tem aí um furo, né? E esses dois furos aí precisam ser centralizados. Aliás, desculpa, eles precisam ser localizados. Então, você precisa definir a posição do furo em cima da superfície da chapa, né? Do objeto. E aí você vai colocar essas cotas aí de 33, cota de 62, não é isso? Depois tem a cota de 15 e a cota de 15. Então, na medida que você localiza os furos, você já resolve essa parte aí da localização do furo, com essas cotas que eu acabei de falar. E aí você usa também o conceito de face de referência. Você pode ver que logo à esquerda nós temos uma cota de 50, uma de 43 e uma de 15. Todas elas estão referenciadas na mesma face. Tá vendo lá, olha? Elas estão na mesma face de referência. E aí, embaixo também, né? Você tem lá, olha, a cota de 30, de 62 e 75. Também elas estão referenciadas sempre na mesma face. É o mesmo processo anterior, porém numa outra peça aí. Então é interessante esse modelo. Também nós temos logo à direita também o que a gente chama de cotagem aditiva. Então são dois modelos, né? E todos eles são faces de referência, né? Então nós temos lá 0, 8, 22, 35, 52, 60 na horizontal. E temos 0, 8, 15, 23, 30 e 38 e 46 na vertical. E também os furos, né? Com as suas respectivas localizações. Então, um desenho desse tipo aí, gente, só para resumir, né? Se você pega um desenho desse, né, a nível assim de interpretação, fica muito fácil, né, você definir todos os elementos que estão aí para serem definidos. Tanto os furos, né, a posição dos furos, os valores dos diâmetros, como também a posição dos furos sobre a chapa. Tá bom? Aqui nós temos um outro modelo de cotagem, só que esse daí a gente utiliza uma tabela de referência. Então, o que você vai fazer, então? Na realidade, você não coloca os valores, né, direto no furo. Você simplesmente monta uma tabela e você vai fazer uma numeração, no caso aí, de 1 a 7, e vai distribuir, né, os valores das cotas dentro de uma tabela. Então, você vai ter lá as coordenadas x, né, para a posição x, e as coordenadas y, e o valor do diâmetro. Olha que interessante esse modelo aí. É praticamente parecido com essa peça anterior aí, ó, que está à direita aí. Porém, todas essas informações que estão nela são lançadas dentro de uma tabela, né? Que é essa tabela que está aí. Então, essa é uma forma de fazer. A única coisa assim, interessante que nós temos, né, se você for aplicar essa forma de cotagem, é você colocar aquela indicação lá na pecinha da esquerda aí, olha, onde tem lá o zero, né? Aquele zero indicando os eixos, né? E aquelas duas setinhas ali que estão à esquerda ali. Vocês estão entendendo, pessoal? Me dá um ok, por favor. Tá dando para entender?
Ninguém perguntou por que esse modelo aí de cotagem é usado, mas eu vou adiantar para vocês. Normalmente isso aí é feito quando o diâmetro é muito pequeno e você tem muitas informações para um desenho só. Então, para não congestionar muito e nem ficar muito embolado, aí você usa então esse recurso aí de fazer essa tabela, tá? Isso aí ajuda bastante a dar mais clareza, né? Para na hora que você for interpretar. Nós temos aí esse outro modelo, né? Nós temos aí o que nós chamamos de linha básica vertical e linha básica horizontal. Para que servem essas duas linhas? É justamente para a gente mostrar, né, a parte, né, de posicionamento do furo, principalmente esse furo central aí, ó. Esse furo, né, com um diâmetro aí de 10 milímetros. Então, no momento que você situou esse furo de 10 milímetros de diâmetro, usando a linha básica vertical e horizontal, os outros furos, eles são localizados a partir dele. Porque você vai perceber que as linhas de centro aí, olha essas linhas de centro e simetria, elas passam por esse furo central aí. E os outros furos, né, as medidas, né, e o distanciamento entre um furo e outro, a partir dele, é feito através dessas linhas aí, que a gente está chamando de linha básica, vertical e horizontal. E isso é um modelo muito interessante, né, justamente para você situar um furo em relação ao outro. Tá? Nós podemos ainda tem aí essa cota de 12,5, né, que foi colocada aí. Temos ali as cotas de 12 milímetros e 12 milímetros para mostrar, né, de centro a centro. É muito importante isso aí, olha, perceba que as medidas são colocadas de centro a centro. Temos a cota de 20 milímetros de centro a centro e a cota de 40 também de centro a centro, né? Agora, gente, outro exemplo, ó, quando os furos são espaçados, né? Espaçamento de furos. E esses espaçamentos são mais ou menos iguais, né? Então nós temos aí, olha, observa essa primeira peça que está acima, né? Do lado esquerdo. Observa lá o espaçamento de 15 milímetros, né? Da borda da peça, não é isso? E depois você tem uma sequência de cotas de 30 milímetros, de centro a centro. Então, olha a forma que foi feita a cotagem. Mas se a quantidade de furos for muito grande, você pode fazer da forma que está essa outra peça acima aí, ó. Essa que tem 150 milímetros de comprimento, tá vendo? Aí você vai colocar lá assim, olha, 4 vezes 30. Não é isso? Então você está dizendo o seguinte, que a distância ela é 120, né? E que você vai ter 4 furos, não é isso? Espaçados, não é isso? De 30 em 30. Então, 30 seria o distanciamento entre um furo e outro. Então, na realidade, você não coloca a medida dentro da peça. Você coloca a medida por fora da peça e escreve, né, a cota dessa forma aí, olha. 4 por 30, abre o parêntese, coloca lá 120, fecha o parêntese. Não é isso? E o valor do diâmetro do furo você tem, né? Esse 4 aí representa a quantidade de furos, o 30 é o espaçamento entre um furo e outro, né? O 15 é a distância da borda da peça até o centro do furo, e aí você pode então fazer a cotagem dessa forma. Vocês estão percebendo que essa peça que está aí à direita é a mesma peça da esquerda lá, só que a forma de fazer a cotagem aí, olha, foi diferente, tá vendo? Aí ficou bem mais assim, digamos assim, bem mais nítido, né? A nível de interpretação fica bem melhor. Embaixo nós temos um disco, né? Uma peça aí, né, redonda, não é isso? E ela tem também, né, a distribuição dos furos. Agora perceba um negócio interessante. Se você fosse fazer essa cotagem aí, tanto linear como angular, que está à esquerda aí, ficaria um pouco estranho, né? Está um pouco embolado aí no meio. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a cotagem da forma que está, né, à direita aí, olha.
E aí você vai colocar o ângulo, tá vendo? Ó, o ângulo de 60. E lá embaixo você vai colocar 6. O que é 6? Significa o quê? 6 por diâmetro 5 milímetros. Significa que você vai fazer 6 furos na peça. Ou melhor dizendo, essa peça possui 6 furos equidistantes, né? Uma distância aí de 60 graus. Então, na realidade, você vai fazer a cotagem de 60 graus uma vez só. Porque do jeito que está cotado aí, significa que cada furo ele está equidistante do próximo furo em 60 graus. Então, você faz a cotagem dessa forma aí, olha. 6 por diâmetro 5. Então, gente, vocês estão percebendo que são vários detalhezinhos, né? Assim, na medida quanto mais detalhes você tiver sobre a peça, aí você vai ter que tomar um cuidado especial, né? Você vai ter que fazer referência na norma. Se você tiver dúvida, né, normalmente, na hora de cotar, eu tenho uma dúvida aqui, como é que eu faço para cotar esse detalhe aqui? E esse elemento aqui, como é que eu faço? Então, você vai recorrer à norma, você pode pegar alguns exemplos que já foram cotados, né, de acordo com a norma, e utilizar essa norma para poder aplicar aí no seu desenho. Eu vou pedir a vocês para nunca fazer uma cotagem de forma instintiva, né, por intuição. O processo de cotagem é muito importante, porque um lançamento indevido de uma cota, né, um erro numa medida, ou às vezes né, uma cotagem fora da norma, compromete o seu desenho. Então é aquilo que eu falei com vocês na aula passada. Muitas vezes você faz o traçado, né, muito bem feito, né, de acordo com a norma, tudo direitinho. Você observou as linhas, os espaçamentos do desenho, está tudo de acordo. Mas se você não fizer também a cotagem de acordo, você vai comprometer o seu desenho. Então é muito importante, como vou repetir para vocês, né? Você aí prestar bastante atenção no processo de normalização, tá? Vai seguir a norma lá, né? A 10.126, tá certo? E aí você vai fazendo a sua cotagem. Aqui nós temos um exemplo de um sistema, ficou meio embolado aí o texto, mas é cotagem de furos com espaçamento. É o exemplo anterior que eu acabei de mostrar, né? Porém, peguei os dois só, né? Os dois finais aí, olha. Tá vendo lá o 6 por diâmetro 5? Tá vendo? Ó? Então tá lá, os 60 graus tá ali. Na peça da esquerda, você tem, então, os 4, né? Tem indicando, ó, 4 por 30. É interessante essa parte aí, porque não aparece os 4 furos. Mas pela indicação que está lá em cima, você sabe, né, que são 4 furos, né, equidistantes aí. Aqui nós temos um outro exemplo para cotagem de detalhes angulares. Eu acho até que eu já mostrei, né, um modelo assim para vocês. Nós temos aí um exemplo que você vai cotar o valor linear, não é isso? Que é 100 milímetros. Tá vendo lá? É diferente. Você não está cotando a corda, né? E nem o ângulo. Você está cotando o valor linear, que é 100 milímetros. O valor referente à corda, né, que é essa parte arredondada, é 105. E se você for cotar o ângulo, é 42. Então, perceba, né, as diferenças de fazer cotagem angular. Uma coisa é você cotar a corda, ou você cota o ângulo, ou você cota o valor linear da corda, né? No caso de raio, nós temos aí a indicação, né? Você vai sempre indicar pela letra R. Aí você não tem o valor do raio, né? Mas você tem o 12 lá, ó. Então, qual que é o valor do raio? Então, você tem o valor de 6, não é isso? Então, o raio para nós aí é 6. E você vai ter essa cota de 30 milímetros aí, que indica centro a centro. A peça, né, tem esse acabamento aí arredondado, né, à direita e à esquerda, e a cota de 30, ela define, né, exatamente a posição, né, de centro, né, dos raios. Interessante dizer também aí que essa peça, ela é uma peça simétrica, né, no sentido horizontal aí, né? Então a parte de cima, né, é igual à parte de baixo.
Então, por isso tem essa linha aí, né? Essa linha também ajuda a gente a definir o formato da peça. Aqui nós temos mais dois exemplos, né? Nós temos a cotagem aí da área, né? Aquela área lázinha, né? Inclusive não tem o valor aí não, mas poderia ser lançado aí um valor aí aleatório, né? Só para a gente entender. Mas é só para você entender a forma que é lançada a cota. Tá vendo lá? Eles colocam uma linha ali, como se fosse uma linha traço ponto, para indicar, né, a limitação da área, né? Embaixo nós temos um eixo também, né? Tá chamando aí, olha, cotas fora de escala, devem ser sublinhadas, né? Então você vai sublinhar, né? Não sei se vocês estão vendo, olha lá, o 22 aí, ó, tá sublinhado, tá vendo? Então é quando a cota ela é fora da escala do desenho, ou seja, é um valor único que não segue a escala do desenho. Aqui nós temos a cotagem por meio de variáveis. O que são variáveis? É aquele mesmo exemplo que eu mostrei lá atrás para vocês, como se fosse uma tabela, né? Então você vai lançar aí, olha, L1, L2, S1, S2. E na vertical você tem V1, V2 e V3. O que significa isso aí? São os valores, né, que você tem para cada indicação dessas letras que estão aí, ó. Então, no caso, por exemplo, né, para esse esquema aí que está aí, está falando aí que são vigas, né? Então, vamos supor, viga 1, viga 2, viga 3. Né? Na parte de estrutura metálica, né, esse tipo de desenho é muito comum. Então, você vai lançar os valores de L1, por exemplo, para a viga 1. O valor de L2 para a viga 1, de S1 para a viga 1, de S2 para a viga 1 e assim por diante. Então, a grosso modo, seria o seguinte: você vai preparar uma tabela, no desenho você não coloca as medidas, você vai colocar as medidas dentro da tabela, e aí lá no desenho você faz a indicação através por variáveis. As variáveis são as letras, né? São as letras. O conceito de variáveis é isso, então no lugar da cota você usa a letra. E a letra representa o valor da cota. Gente, alguma dúvida? Tá entendendo aí, Roberto? Sim, senhor. Rayane? Então, tranquilo, né? Ô, Sim. gente, é muito fácil, assim, como desenho, né, a gente aprende desenho fazendo desenho, né, logicamente. A prática, muitas vezes, ensina mais do que a teoria, mas a gente não consegue executar a prática se a gente não tem, assim, pelo menos uma base de conhecimento teórico. Então, eu particularmente, né, a experiência que eu tenho é o seguinte, que na medida que as situações vão surgindo, né, você tem que ter o bom senso de pensar, de falar assim, olha, como que eu faço essa cotagem aqui? E aí você vai perceber que dependendo da situação que aparecer, você sempre vai ter uma forma especial, né, uma forma específica de executar aquela cotagem. O que a gente não pode fazer é inventar, né? Falar assim, eu acho que é assim. Você não pode achar. Você tem que buscar o recurso. Aí você vai na norma, né? Eu deixei lá no nosso portal a norma. Eu recomendo a vocês que depois dêem uma olhada com calma nela, porque esses exemplos que eu estou dando para vocês aqui, né, nessa aula e na aula passada, são exemplos que eu peguei, né, de um livro ou de uma apostila. Eu escolhi alguns tipos de desenho para estar mostrando para vocês as formas mais comuns de efetuar a cotagem. Agora, uma coisa é certa, tem muita situação que a gente não consegue mostrar, porque é como eu disse, essas situações vão aparecendo no dia a dia da gente, né, de acordo com o que a gente vai fazendo nos desenhos. E vocês estão percebendo que os desenhos também, eles têm vários formatos, quer dizer, tem desenho de todo tipo, né, de toda natureza. Então, a norma, não existe uma norma feita para cada desenho. Existe uma norma feita para cada situação. Então, você tem que identificar qual é a situação que o desenho possui e verificar na norma a parte da norma que contempla esse desenho, para você fazer conforme o que está sendo recomendado.
Né? O que eu percebo, por exemplo, muitas vezes, né, e até observando já há muito tempo isso, que tem muito tempo que eu leciono essa disciplina, é que muitas vezes os alunos, né, quando eles vão fazer a cotagem, parece que eles já estão, assim, de certa forma, doidinhos para terminar o desenho. Então, quando chega na hora da cotagem, eles não têm esse cuidado, né, de fazer essa pesquisa e de buscar, né, assim, a forma real, né, a forma ideal da cotagem. E acaba fazendo de qualquer maneira. Esse, de qualquer maneira, que é o problema, porque ali você acaba achando, né? Ah, eu cotei desse jeito, eu vou fazer assim mesmo. Ah, vou deixar assim. Ah, não vai ter problema. Então, não existe um critério, entendeu? Então, eu estou chamando a atenção de vocês para trabalhar esse critério aí. Senão, você vai matar seu desenho, você não mata ele no traçado e nem na parte digamos assim, de organização dele dentro do formato de papel. Mas você mata seu desenho na hora da cotagem, que é muito pior. Né? Então, você tem que tomar esse cuidado aí. Tá? Os próximos exercícios que a gente vai fazer dentro do curso, né, você vai ter que ter uma visão mais crítica, né? Uma visão mais criteriosa, né? Preocupar mais com os detalhes, né? Porque nós estamos aí aprimorando, né, essas técnicas de cotagem. E como a gente está trabalhando com desenho técnico, para nós aqui, essa parte que envolve a cotagem, né, o dimensionamento, as medidas, etc., ela é muito importante. Tá ok? Agora, gente, nós chegamos ao momento aqui de fazer algumas análises de situações práticas. Então, eu vou aqui explorar, né, assim, a capacidade de vocês e vou estar chamando alguns alunos aqui de forma assim, bem rápida e vou estar perguntando para eles se eles realmente vão saber aplicar. Né? Eu trouxe aqui alguns exemplos e aí nós vamos começar aqui fazendo algumas perguntas e não precisa ficar preocupado se você vai errar ou acertar, porque nós estamos aqui na aula para aprender, né? Mas eu vou perguntinhas básicas aí e os colegas vão prestar atenção, né, na medida que eu for perguntando, para ir tirando também as conclusões. Combinado? Eu vou começar pelo Roberto mesmo, e depois eu vou passando para os demais colegas. Chega mais aí, Roberto. Matou aí. Roberto, dá uma olhada nesses dois desenhos aí. É o mesmo desenho, porém a cotagem foi feita de forma diferente. Você vai olhar para o desenho, o da esquerda está escrito assim, olha, correto, né? O da direita está falando assim para ser evitado. Você vai descobrir alguma coisa aí que não está batendo muito com a norma, né? E vai falar para nós aí. Você consegue descobrir? E o restante da turma continua observando também. Olhando assim, eu percebi que a da esquerda, né? Ah, Cada vista ali tem a sua própria cotagem. Aí a da direita, ela meio que tá padronizada com a primeira vista ali, né? Aí acho que aquilo ali não é o certo a se fazer. hum. Pois é, mas fala para mim pelo menos uma medida dessa aí que não está muito legal. Você consegue? Você está vendo as medidas aí ou está Sim, muito sim. pequeno? Tô vendo aquela ali da direita. Eu tô olhando a que tá errada ali, ó. Evite. Isso. Qual, A que qual tá medida? com 53 ali. Ela tá pegando o centro do furo da primeira vista. Certo. Deixa eu ver outra aqui. Hum, aquela de 55 da da segunda vista do Evite também. Hum. Roberto, deixa eu te dar uma ajuda, pode? Pode? Observa o desenho da esquerda que está falando assim, correto. Sim, Você concorda que essa peça tem um furo? sim. Para você, por exemplo, vamos supor que você fosse uma pessoa que chegou aí já de imediato e já pegou esse desenho para fazer a leitura dele. Para você enxergar um furo, é melhor você olhar o furo de frente ou você olhar o furo de lado? Porque
você pode ver que se você olhar ele de lado, ele fica tracejado, não fica? Fica. Se você olhar ele de frente, você está vendo a parte arredondada que representa o furo, não é isso? Agora, veja bem, se no caso da peça da esquerda, é mais visível você olhar o furo de frente. Já que você olhou o furo de frente, você não concorda comigo que a medida dele já poderia estar indicada direto nele ali? Olha a medida do furo lá, olha, o 24, tá Sim, vendo? tô vendo 24. Se você olhar na outra peça, você não vê o 24, não, olha lá, tá vendo? Sim. Então fica esquisito, ó. Você olha para o furo e não enxerga a medida dele. Aí E você a, fica procurando a medida, onde que a a da medida está? esquerda, Está na vista lateral, quer dizer, não é muito legal você colocar a medida do furo na vista lateral. e a da Isso é- esquerda ali, você já pode saber o tamanho do furo e tem o raio dele ali também, que já dá para você medir. Pois é. E outra coisa, Roberto, também, é que na vista lateral, você olha esse desenho da direita aí, ó. Está escrito assim, evite. Você pode ver que, a cota do diâmetro do furo, ele está cotando a linha tracejada aí. Então, era isso que eu tinha dito. E a norma fala para a gente não lançar cota na linha tracejada. Aham. Então, Pegou gente, ela de parâmetros, né? exatamente, e aí não pode. Aí você tem que fazer. Então, o desenho da esquerda, ele está tecnicamente correto. Você pode ver, ó. E o desenho da direita, pode até ser que tenha algumas cotas aí que está certa, mas devido a esse erro grosseiro aí, olha, de cotar a linha tracejada e não colocar o diâmetro do furo exatamente onde o furo está representado, ou melhor representado, que é a vista de frente, não é isso? Então aí não fica muito legal, não. Então, em termos assim, de cotagem, essa da direita, você vai realmente evitar ela. Tá? Nós podemos até analisar mais coisas em cima desse desenho aí, por exemplo. Mas, a princípio, esse é a situação mais, assim, vamos chamar de erro mesmo, né? É o erro mais grosseiro que nós temos, é esse aí. Essa da Evite aí, tá faltando cota aí também, ó. Na Qual? segunda vista aí. Na que tá formando um L, tá vendo, ó? Certo. Tá faltando cota na parte de cima. No total de baixo só tá 20 e é 55. É porque ele colocou 55 na vista superior. E aí fica mais Então, visível. ué. Ele colocou 55 na vista superior. E outra coisa, essa cota de 20 aí, onde que forma o L aí, já que você falou do L, né? À direita aí, não tem a vista lateral aí, da peça da direita? Ele cotou de novo a linha tracejada lá, ó. Olha lá para você ver. Tá vendo? Então também não tá legal, não. Tem que evitar. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Vocês estão entendendo como é que o negócio é grave? Quer dizer, um erro de não aplicação correta da norma compromete o seu desenho. Agora, Gustavo, por favor, está com o microfone aberto aí? Olha esse desenho aí, por favor, Gustavo. Gustavo, está me ouvindo? Oi, professor, deixa eu olhar aqui. Ô, Gustavo, é o mesmo desenho. Olha lá a cotagem. O da esquerda, correto. O da direita, evite. Evitar o quê? O que está esquisito aí? Gente, olho Da clínico, tá? direita ali não tá mostrando o espaçamento do centro do furo, não. Não está localizando o furo, não é isso? É, A posição do furo, isso mesmo. Agora, Gustavo, olha um negócio aí. Não tem esse diâmetro de 24 aí? é. Para que eu vou colocar ele de novo lá em cima? Olha lá, 24 de novo na vista de Tá frente, ó. repetindo a informação. Tá repetindo a informação, não tá? Ô, gente, não pode repetir e nem pode deixar faltar. Isso aí tem que tomar cuidado também. E isso que você falou aí, ó, a localização dos furos é importante. Ó, essa medida de 20 e de 62, que está na peça da esquerda aí. Então nós temos que prestar bastante atenção, tá certo? Para a gente poder não errar. Agora, Se olhar bem Raiane, também, você professor, pode olhar falar. bem também na cotação do desenho que o senhor perguntou, Gustavo, aí tem um número fora do
do limite de cotação aí, ó. Número 8 aí, onde que tá aí, ó? Esse 8, na realidade, se você fizer a sua cotagem total da peça, você não precisaria colocar esse 8 aí, não. Entendeu? Porque você localiza o furo, presta atenção, sabe? Imagina que você tem uma chapa que você precisa fazer 2 furos. Para quem vai fabricar a chapa, o que ele precisa saber? O diâmetro do furo, o tamanho da chapa e a localização do furo em cima da chapa. Então, essas são as medidas importantes. Esse negócio de ficar medindo, né, colocando esse 8 aí, e nem o 10, né, do lado direito também não precisa, não. E no caso aí, o 8, além de não precisar ser colocado, ele ainda foi colocado fora do lugar. Ah, tá. Então, um pouquinho fora ali. O que está matando mesmo essa peça aí é a não necessidade dele existir, dessa medida aí. Nem do 8, nem do 10. E também pelo fato de não mostrar o eixo de simetria, né? Localização do eixo. Sim, está faltando o eixo de simetria também. Então a gente tem que ir tomando cuidado com essas coisas, tá, gente? Porque na empresa, quando vocês for trabalhar, por exemplo, você vai pegar um desenho, você tem que ter uma visão crítica do negócio, senão você vai passar batido. Você vai achar que o desenho está certo, ou então você vai olhar para o desenho e não vai entender nada que está acontecendo. E quando você conhece um pouco da norma, fica mais fácil para você ler o desenho. Eu digo uma coisa para vocês. Em termos de leitura e interpretação de desenho técnico, eu poderia até dizer para vocês que grande parte da capacidade de interpretação e leitura está relacionada com o processo de cotagem. Porque as outras partes, por exemplo, relacionadas a traçado, essas coisas é mais simples, entendeu? Então, o processo de cotagem é que é a grande questão aí, tá certo? Então, nós temos que ficar muito atento com isso. Agora, aqui eu vou pedir a Rayane para dar uma olhada nesse desenho aí, por favor. Você está por aí, Rayane? Tô. É o mais difícil para você, não? Né? Oh, meu Deus. Está achando mais difícil? Evite e correto. Vê aí, você consegue enxergar, você é esperta aí, ó. O que está esquisito aí nesses desenhos da esquerda aí, que não é muito recomendado usar essa forma de fazer ele? Olha, Olha só a vista de frente, tá? no Evite, faltou o raio da parte de dentro da circunferência da metade lá. E a parte de cima, tipo, eu não sei como é que fala. É a linha assim, ó, que tem no correto 7,2 e no outro não tem. Aí não tem como saber. Eu não sei. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Se não tivesse 7,2 aí, eu consigo fabricar a peça? O que você acha? Se eu mandar o 7,2 para a oficina, ele consegue pegar a chapa e cortar o material direitinho? Porque ele já tem aí o valor do raio, não é isso? E ele tem lá o comprimento de centro a centro, que é de 30 milímetros. E aí ele precisa simplesmente fazer a dobra, né? Porque isso aí é uma chapa, né? Então ele vai fazer uma dobra, né? Mas aí você não vai mandar a medida de 7,2 para ele, não. Você vai tirar fora, deixando igual o desenho da esquerda aí. Essa medida de 7,2, ela faz falta mesmo? Ou eu consigo fabricar a peça sem ela? Eu acho que falta. Acho que não dá certo, não. Dá certo, não? Não. É porque, sabe por que falta? É porque ele não tem medida total da peça. Olha para você ver, tem que fazer um somatório. Você tem um raio da direita que é 15, não é? Pensa lá, ó. E o raio da esquerda é 10. E de centro a centro é 30. Então você vai somar, ó, 15 com 30 e com 10. Aí você já tem um comprimento total. Então essa medida de 7,2, ela ajuda a melhorar a compreensão. Até na questão de fabricação, porque como ele vai dobrar, então ele precisa ter uma referência de uma medida mais central aí, para ele poder posicionar direitinho e definir o ponto de dobra. É meio difícil eu falar isso para vocês assim, porque para você entender direito esse desenho, você teria que ter uma noção do processo de fabricação, entendeu? E como a gente está analisando mais a parte do desenho, e vocês não têm muita experiência com a fabricação, então você talvez não tenha, assim, noção de como que seria fabricado lá na prática. Mas uma coisa é certa, essa medida de 7,2 aí, ela vai ajudar
né, a melhorar a compreensão. E do outro lado, por exemplo, você vê que ela não está fazendo falta lá, né? E aquela medida de 5 lá, por exemplo, tá vendo na peça da esquerda? Está mostrando a espessura da chapa. Não precisa dela não, por quê? Porque do lado de cá ela está embutida ali, ó. Se você pegar o raio de 15 e o raio de 10, qual que é a diferença? É 5. Então ela já está embutida dentro desses dois raios aí que estão logo à direita. Então a medida de 5 lá, que é referente à espessura, ela é desnecessária. Então você vai evitar o desenho da esquerda e vai adotar aí o desenho da direita. Tá bom? Obrigado aí. Agora vamos ver aqui quem mais que está por aí. O Wallace. Chega mais aí, Wallace. Ô, Wallace, isso aí ficou fácil para você, ó. Olha lá, Wallace. Qual que está errado aí, qual que está certo? A da direita está errada e a da esquerda está correta. Ai, ai. É porque é a medida de 10, não é isso? É a medida de 10 totalmente fora da linha de cotagem e também não tem necessidade dela aparecer, como já foi dito no outro desenho. Agora, Wallace, deixa eu te falar um negócio. Tá faltando uma medida aí nas duas peças. Você não sabe, descobre para mim o que está faltando aí. Seria a medida do eixo e a lateral do desenho, no caso. Tem certeza? Ó, presta atenção, Wallace. Isso aí é uma peça. O comprimento total do desenho, nós temos ele na vista superior aí. Você tem 40 milímetros de diâmetro, não é isso? Correto. O raio dele... Não, aí é diâmetro. 40 aí é diâmetro. Presta atenção. O raio seria 20, é o que está em cima. Não, nós não temos raio não, Wallace. Wallace, mas tem sim. Raio? Não. Não tem raio aí não. Nós temos diâmetro. Se o senhor tem 40, o raio dele vai ser 20. Pois é, mas uma peça redonda, presta atenção, toda fechada, você não trabalha com raio, você trabalha com diâmetro. Você só vai trabalhar com raio no desenho anterior. Nós temos raio, olha lá. Você não fechou o diâmetro todo lá. Então você tem uma parte arredondada que a gente chama de raio. Então você tem que entender o seguinte: quando a peça é toda fechada, tá vendo aí? Isso aí é como se fosse uma arruela, entendeu? É tipo uma arruela. Ele é toda fechadinha. Então a gente não trabalha com raio, trabalha com diâmetro. O valor de 40 milímetros é o valor do diâmetro, né, Wallace? Esse furo que tem no meio aí é 20 milímetros, é diâmetro também. Agora tá faltando uma medida aí. Você sabe me dizer qual é ela? Qual seria ela? Não saberia dizer ao senhor, não. Aliás, a espessura do... Meus parabéns, espessura. Essa espessura, inclusive, está faltando nos dois desenhos. Em ambos os exemplos, de um lado e do outro, falta ela. Pois é. Agora, se eu colocar a espessura na peça da esquerda, fica certinho, não fica? Correto. Aí eu vou ter o diâmetro de 40, eu vou ter o diâmetro de 20 e a espessura da peça. Aí a peça da esquerda fica certa. Então, a pergunta é o seguinte: qual cotagem está correta? Nenhuma, né? Todas as duas. Delas. A mais correta seria a esquerda, mas nenhuma delas está correta. Por faltar cotagem. A da esquerda está faltando cota, a da direita está faltando cota, e a da direita, além de faltar a cota, essa cota de 10 aí ó, é desnecessária. Ela não além de ser desnecessária, ainda está fora de lugar, né? Também. Vamos para frente agora. Quem é o próximo aí? Nós temos aí o Samuel, tá aí? Tô aqui. Samuel, sua vez. Olha os dois desenhos. Um tá certo e o outro não recomendado. O que você tá achando estranho aí no desenho da esquerda aí? Professor. Oi. Alô. Pode falar. Você entendeu a pergunta? Alô. Tá me ouvindo, não? Gente, enquanto o Samuel resolve o microfone dele, deixa eu pegar aqui um outro aluno aqui. Deixa eu ver aqui.
Aí o Gustavo, tá aí? De novo, tô aqui. Ô, Gustavo, chega mais aí. Olha para o desenho aí, esse desenho que está na tela aí. Você está vendo ele, ó? Tô. O da esquerda é não recomendado. O da Tô direita aqui, tá gente. certo. Mas aí a enunciado já tá falando a resposta, né? Que não tá alinhado. Mas eu queria que você fizesse um comentário, porque olha bem, 15, olha lá, 20, 15 e 15. Está acontecendo o quê? O alinhamento, não é isso? Isso, E tem que outra estar. coisa, a contagem colocada no intervalo do desenho é totalmente fora de Tem que ser fora norma. do Não, o desenho. Gustavo falou tudo aí, meu. Tem que ter alinhamento. Alinhamento. Agora, vocês estão observando que o processo de alinhamento, ele começa da esquerda para a direita? Porque olha o tamanho da linha de chamada aí, olha. Olha a altura da linha de chamada, lá no 15, lá, ó. E olha o tamanho da linha de chamada do lado direito. Você pode ver que as linhas de chamada são medidas diferentes, ó. Uma é pequenininha, né, do lado 15 aí, ó. Ela tem um valor menor, porque a peça ela é mais baixa do lado direito. Então você começa a fazer o alinhamento do lado mais alto, né, Roberto? Entenderam, gente, o raciocínio? O alinhamento, Entendi, sim, sim. o alinhamento a partir da parte mais alta da peça, da esquerda para a direita. Tá? Então, se vier uma peça cheia de rebaixo, com vários rebaixos, né, e com rasgo e ressaltos, aí você toma cuidado, você fazer o alinhamento certinho, tá bom? Tem mais um exemplo aqui, ó. Esse daí, olha, nós temos também, né, a necessidade de fazer o alinhamento e uma cota aí interessante, pessoal, que é essa cota de 45 aí. Olha bem, a peça ela tem 45 dos dois lados, entendeu? Então, se você deixar só os valores de 15, 15, 15, 25, 15, 15, aí o operador da máquina vai ter que ficar somando as medidas. E isso não é certo. Deixar a dificuldade para ele ficar somando medida, porque as medidas são muito picadas, né? Então, você lança uma cota de 45, dizendo para ele assim, olha, da esquerda até no meio da peça e do meio da peça até o final da peça. Nós temos duas medidas de 45 que vai ajudar bastante. E elas continuam alinhadas. Né? Você tem um alinhamento na parte de cima, 15, 15, e um alinhamento na parte de baixo, 25, 15, 15. Tá bom, gente? Agora um exemplo de uma perspectiva que a gente não vai cotar só as peças que são representadas em vista, né? Na forma de perspectiva também você cota. Olha o que está escrito no texto aí, pessoal. As peças em perspectiva devem apresentar linhas de chamada, linhas de cota, algarismo, notas, né? Todas as notas assim, letras, etc. E símbolos, né? Também em perspectiva. O que é isso? Tanto as linhas de chamada quanto as linhas de cota seguem, né, a orientação dos eixos isométricos. Então, se a peça, por exemplo, ela foi feita na forma isométrica, com 30 graus de inclinação de um lado e 30 do outro, as linhas de chamada e linhas de cota também seguem a inclinação dos eixos. Então, nós temos que tomar cuidado com isso aí. Na vertical também, né? Porque você tem a base isométrica a 30 graus, na esquerda e direita, mas nós temos a linha vertical aí, que é o eixo central dela. Então, você percebe, por exemplo, como que foi feito aí, né, a distribuição das cotas aí, ó, e o lançamento dessas linhas, tá bom? Tem um outro exemplo aqui, cotagem em série, né? Tem mais um aluno aqui, ó, o Marco Túlio, tá aí? Cadê ele? Chega mais aí, Marco. Marco Túlio, por favor. Tá com o microfone? Libera o microfone aí para você falar comigo. Matheus, então. Parece que o Marco Túlio está sem microfone. Matheus, tem microfone? Matheus Júnior. Vamos, gente. Está sem microfone. Sabrina, pode falar?
Sabrina. E o Samuel Henrique? Professor, Oi. posso falar aqui? Aquela hora que você me perguntou lá, deu problema na minha internet aqui, aí travou tudo, sei lá o que aconteceu. Quem é que está aí? O Samuel? Sou eu, Samuel. O Samuel, então faz o seguinte, olha para essas duas pecinhas que está aí agora, ó. Cotagem em Certo. série. Deve ser colocadas em cadeia. O que é isso? Cadeia. Uma cadeia? Acho que é uma sequência, né? Colocado em cadeia é uma sequência. É isso mesmo, é uma sequência. Você está vendo a peça da esquerda? Olha lá, ó, 20, 15, Tô 12, vendo. 20, 15, 15. É uma sequência. Então você vai distribuindo as medidas, tá certo? Mas você vai criar aí um alinhamento, do jeito que nós aprendemos no slide anterior. Certo. E em cima, você coloca uma medida total, fechando, que é a medida de 123, e vai representar o somatório aí dessas medidas que estão aí. Isso é uma forma de fazer. Nessa peça da direita também, você tem uma cadeia de medidas aí, olha. Você pode perceber que você tem lá assim, ó, 15, 17, 34, 21, 13, tá vendo? Ó? Tudo na sequência, né? Inclusive mostrando a posição dos furos e mostrando a distância do furo até na borda da peça. E na vertical você tem uma cadeia também de cotagem, né? Que é de 15, 17, 18 e 10. Tá percebendo? Então é isso, né? Toda vez que falar Tô sim. cotagem, é como se fosse uma sequência que você vai montar, tá? Certo. Agora, gente, aqui nós temos adotar um único elemento de referência. Ô, Samuel, aproveitando você aí, que você está com o microfone aberto, Sim. tenta identificar para mim qual que é o elemento único de referência aí nessas duas peças. Na esquerda primeiro, faz na esquerda aí. Elemento O único de elemento referência? é Acho que eu não vou saber responder, viu? não. Vamos pegar um Não. outro aluno aqui. Roberto, você sabe o que é o elemento único de referência? Elemento único de referência? É. Você quer saber dos dois aí? Só da esquerda. Peça da esquerda. Só da esquerda. Ou o elemento único de referência aí é o 123, não é não? Não. Não? Então não sei Ô, não. Roberto, ó, presta atenção, gente. Vocês estão percebendo que essa peça da esquerda é parecendo com um eixo? Sim ou não? Tem um eixo aí, ó. Então, imagina o meio do eixo certinho. Ele não está bem no meio, não, porque as medidas são diferentes. Identifica lá uma medida de 56, olha lá, tá vendo? E tem uma medida de 67. Você consegue ver isso aí, Roberto? 56, Sim, 67. sim. Você percebe que para poder fazer a cotagem do 56, nós começamos mais ou menos nessa face, mais ou menos central aí, olha. Aí você tem lá assim, ó, 56, 30 e 15. Beleza? Do lado de baixo, você usou a mesma face para cotar 67, 47, 32 e 20. Então, o elemento único de referência é essa face aí, ó, que você Entendi. usou tanto para cotar a parte de cima como para cotar a parte de baixo. Ou seja, é a mesma face de referência valendo tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo, para você fazer, então, a distribuição das cotas. Certo. Entendeu? No elemento de referência do 56 ali, aquela setinha do 15 não tá errada, não? Tá não, porque o 15, você está falando de fora? Porque ela tá do lado de fora. Não, não tá não, porque a distância 15 é muito pequena. Então, se você pegar a setinha e jogar do lado de dentro, provavelmente vai ficar muito embolado ali. Então, é comum você fazer isso mesmo. Porque, às vezes, o espaço é muito pequeno, em vez de você colocar a seta do lado de dentro, você coloca do lado de fora. Isso aí pode fazer, não tem problema não. O bacana aí desse exercício é que nós temos uma face de referência e a distribuição de cota é feita do lado de cima, né? E embaixo pegando a mesma face. Por isso que chama elemento único. E se você olhar do lado direito também, Roberto, você vai ver o elemento único aí, ó. Você está vendo a face, essa face
do lado direito aí, olha, para pegar a cota de 100, 70 e 40, não é? Da parte de baixo? Aham. E em cima, a mesma face, olha lá. 13, 34, 68 e 85. Ou seja, a peça foi toda cotada pegando o quê? A face direita dela como referência. Então, estou chamando isso aí de elemento único. Tá bom, gente? Beleza. Nós temos aí mais um desenho aí. Esse aí está bem mais completo, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse desenho que eu coloquei por último aí é só para poder mexer com vocês, no sentido que eu vou, dentro de exercício de vocês, eu vou colocar uns exercícios lá, de tal forma que vocês vão ter que pegar as medidas e preencher, né, a cotagem do desenho. Eu já vou colocar as linhas de uma vez, vou colocar a perspectiva, e você vai olhar para a perspectiva com as medidas e pegar as medidas e colocar em cima do desenho. Só que na hora que você for fazer isso, você vai observar a norma, tá certo? Então vai ter um exercício lá parecido com esse que está aí na tela agora, tá vendo? Eu estou chamando isso aí de interpretação, mas é no sentido de você interpretar de que forma que as medidas foram distribuídas. Você pode perceber que nesse desenho aí, gente, se faltar uma medida aí, você não fabrica a peça, não, sabia? Né? Nos 3 furos na parte de baixo ali da peça. Certo. Somente um mostra que a medida do raio é 5. Aí eu posso adotar essa medida para os outros 2? Essa é uma lógica que a gente usa, porque quando você não tem as medidas dos 3 furos, e você vai adotar, então, né, a mesma medida de 5 milímetros para ele, para os demais, entendeu? É uma forma de interpretação. Se fosse diferente, olha aqui, se fosse diferente, eu teria que colocar a medida de um, a medida do outro e do outro. Mas como eu não coloquei, então supõe-se que os 3 furos têm a mesma medida. Beleza? Beleza. Outra coisa importante também, aproveitando aí a questão do furo, é que essa altura aí de 10 milímetros, que localiza o furo em cima da chapa, esse 10 milímetros vale para os 3 furos também. E os 15 milímetros que eu uso para localizar o furo em cima da chapa, você pode ver que foi feita uma cotagem em cadeia aí, né? Em série lá, tá vendo? 15, 15, 15. Tá vendo, gente? Agora, é interessante também, né? Nós temos aí, olha, uma coisa que faltou nessa peça aí, que poderia ter colocado para melhorar a compreensão dela, é essa parte inclinada aí, ó, que faltou o ângulo. Vocês concordam comigo? Tá. Então, em vez dele colocar o ângulo, ele não colocou. Mas isso aí não vai impedir a fabricação da peça, não. Tá? Eu lembro que eu mostrei para vocês lá atrás, na aula passada, que na cotagem que você tem parte oblíqua, né? Você pode trabalhar também com a medida linear, ao invés do ângulo. Aí, no caso, ele vai ter que calcular esse ângulo lá na hora de cortar o material e fabricar a peça. Né? Uma coisa também que poderia ter sido colocada aí, olha, tá vendo essa parte quadrada aí, ó, na parte de cima, ó, 20 por 20, não é isso? Ó? Ele poderia ter colocado uma linha de centro aí, ele não colocou, para localizar essa região aí. Então aí, de repente, faltou também uma cota. Então, gente, eu vou lançar um desenho para vocês, lá no caderno de exercício, vou pedir para vocês olharem para a perspectiva e fazer o preenchimento das cotas, e vou lançar um outro desenho, eu vou colocar a perspectiva, e vou colocar as cotas, e vou pedir para você interpretar, para você descobrir aonde que está errado. E se está errado, o que tem que fazer para consertar. Tá bom? Então, é um exercício de interpretação. Parecido com esses aí que está na tela, tá bom? Alguma dúvida, gente? No caso desse quadrado aí, ele também ele é vazado na peça? Então, é outra informação, talvez, que faltou, né? Para a gente saber se ele é vazado, a gente tinha que escrever assim, olha... Não, tem que colocar furo passante. Se colocar só linha de simetria, não dá para saber também, não. Você tem que colocar linha de simetria, certo? Centro, simetria. Não é simetria, é centro. Centro. Simetria é quando a peça é simétrica, é diferente. Porque a linha de simetria é a mesma linha de centro. Porém,
tem momentos que ela é usada como simetria quando a peça é simétrica. É um caso. A mesma linha é usada como linha de centro para indicar centro de furo e de detalhes de peça, né? Dependendo da posição dele, então você coloca a linha de centro. Nesse caso aí, para essa peça, faltou a linha de centro, porque eu não consigo fabricar essa peça, essa parte quadrada aí, porque eu sei a medida do quadrado, mas eu não sei a posição que ele ocupa em cima da peça. Então eu teria que colocar a linha de centro e colocar as medidas de localização, né? Da borda da peça até no centro, no sentido horizontal, e da borda da peça até no centro, no sentido vertical. Tá bom? Então, isso aí faltou realmente. Então, pessoal, esse desenho que está na tela aí, para resumir a história, né? Ele não está, assim, totalmente, né, tecnicamente correto, não. Está faltando umas coisas aí. Né? E é isso que eu queria que vocês enxergassem. Que mesmo, aparentemente, o desenho estando muito bem cotado, mas pode ser que ainda está faltando alguma coisa. E esse alguma coisa é uma visão clínica, né, ou crítica que a gente precisa ter para poder enxergar essas coisas. Senão, o desenho cai em não conformidade. E se ele tiver em não conformidade com a norma, isso aí vira problema para a gente. Tá bom? Então eu vou... Mais uma questão aqui. Esse raio colocado mais à esquerda do desenho aí, o raio de 100 aí, é referente a qual raio aí? Então, é essa parte todinha da peça, essa lateral dela todinha aí, ó, que vai fazendo esse raio aí, ó, essa parte arredondada, tá vendo? Você pega de fora a fora. Agora, interessante, quem falou aí? É o Wallace que falou? Não, é quem está falando? É o Roberto? Wallace. Ah, o Wallace. Então, esses 100 milímetros que está lá de raio, tá vendo, Wallace? Agora, olha que interessante, Wallace, já que você perguntou, onde que fica o centro? Que eu vou, por exemplo, se eu fosse traçar com compasso esse raio de 100 milímetros, onde ficaria o centro do compasso? Você vai perceber que o centro do compasso está muito longe da peça. Por quê? Porque é um raio um valor muito grande, né? Mas esse modelo, essa forma de fazer essa cotagem, ela está correta, né? Ela está correta. Então está indicando que esse raio aí, ó, apesar do centro dele estar longe, mas aí nós temos aí o valor dele, quer dizer, esse arredondamento que tem logo à esquerda aí. Tá certo? A olho nu poderia dizer que esse centro daria em cima do centro marcado pela cotagem de 7,5 aí nessa peça do meio? Não, não. Ele é bem mais longe. Ele fica fora da peça, pela distância que eu estou vendo. E assim, analisando, né, assim, visualmente, não é isso? Se você estivesse desenhando essa peça aí, esse centro do raio de 100 aí ficaria muito longe. Você teria que fazer uma linha passando pelo meio da peça aí, tá correto? Imagina só, que você localizaria esse centro bem lá na frente. Se fosse numa folha, por exemplo, de A3, desenhando essa peça no papel A3, é provável que você teria aí um deslocamento. Imagina uma circunferência de 200 milímetros. Pensa aí, porque o raio não é 100, qual que é o dobro de 100? É 200, não é? Então você ia ter que fazer uma circunferência de 200, né? E a peça sua só tem 100 de comprimento. Então ele ia ficar... Você está vendo esse desenho aí, onde tem esse rapazinho sentado na mesa aí? Se a gente tivesse que desenhar isso aí e achar o centro aí, esse centro... Mas aí vocês estão pensando num trem muito mais longe aí. Ó, Beto, mas olha só, você não tem 100 milímetros de comprimento, assim, na horizontal? E não é isso? Então, o centro ia ficar aí, ó. Então, eu ia ter que fazer um raio assim, por exemplo, como se fosse 200, não é isso? Ó? Então, você ia ter que pôr o centro aí e a circunferência ia passar em cima do rapazinho aí, ó. Ia cortar a cabeça dele aí, ó. Para fazer assim, ó. Não é isso? Certo. Então, é isso. É porque seria 100 dos dois lados, né? 100 à direita, 100 à esquerda, acima também 100, 100. Então, ia ficar uma circunferência. Ia passar em cima do rapazinho aí. E o centro no meio aí, ó. Deu para entender, gente? Beleza. É só mesmo, esse desenho eu estou deixando ele para vocês mesmo, só para vocês começarem a entender o tanto que é importante essa distribuição, o tanto que é importante a forma de distribuir, pensar também que não pode faltar medida,
Porque às vezes você olha para um desenho desse, você acha que está tudo ok, e de repente tem algumas coisinhas que não está batendo. Então nós temos que ter essa visão mesmo, tá? E lembrando que interpretação de desenho passa pela cotagem. Você não consegue interpretar desenho técnico sem saber interpretar. Não é só interpretar as vistas, a representação das vistas, nem da perspectiva, mas também interpretar o lançamento das cotas e toda a simbologia, né, e distribuição, tudo que foi feito aí é importante, tá bom? Então, da minha parte hoje, na aula de hoje, é isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Aí eu espero, né, que vocês continuem estudando, assistam as videoaulas lá assíncronas, que está lá disponível, e o caderno de exercício, se tudo der certo, amanhã eu já libero ele para vocês, tá bom, gente? Combinado? Você já vai liberar ele com a data de entrega? Exato, tudo direitinho, com as informações, tudo direitinho. Então tá bom. Qualquer dúvida. E lembrando que o gabarito da prova devo liberar amanhã também. E aí já fica certinho. E depois vou marcar a prova com vocês também, tá bom? Vão estudando aí, não deixa a peteca cair, não. Combinado? Então fechou, então, é isso. Fechou. Um abraço, Beleza. boa noite. Boa noite, então. Falou, Fique com até Deus. mais. Boa noite. Tchau pra vocês. Boa noite.